O Rio de Janeiro, além de uma cidade bonita por natureza, tem muita história a ser contada. Na de hoje começaremos por dois nomes: Pão de Açúcar e Morro da Urca. Pão de açúcar? Por quê? Bem, não é bem este tipo de pão, mas sim um tipo de um torrão de cerca de 80 centímetros de altura, feito do caldo da cana. Durante o apogeu do cultivo de cana-de-açúcar no século XVI, conta que após a cana ser espremida, o caldo fervido e apurado, este caldo era colocado em uma forma de barro cônica, denominada pães de açúcar, do qual se formava um torrão de açúcar, e assim era transportado até a Europa. Segundo historiadores, os portugueses deram esse nome à rocha, devido à semelhança do penhasco carioca com aquela forma de barro de pão de açúcar. E sabemos que, para chegar ao pão de açúcar, partimos da onde? Do Morro da Urca. Morro da Urca? Outro nome dado pelos portugueses, pois o morro se parecia a uma antiga embarcação cargueira muito bojuda, do qual o nome era Urca. Com a semelhança do morro com o casco dessa embarcação, se originou o nome Urca. Mas existe uma outra versão, ou uma lenda urbana, do que o nome do bairro Urca e do morro foi que, ao assumir a prefeitura do Distrito Federal em 1920, o então prefeito Carlos Sampaio fez uma reforma, uma modernidade em toda a cidade. Assinou um decreto que deliberou o arrasamento do Morro do Castelo e criou uma empresa para tal tarefa de urbanizar a cidade. E esta empresa chamava-se Urbanização Carioca. Esta empresa é a que teria feito o arrasamento do Morro Castelo e todo o aterramento do local, que seria a abreviatura do nome Urbanização Carioca, Urca, a origem do nome do bairro e do morro. Mas isso é só uma lenda urbana. Mas não para por aí. Além da beleza exuberante da paisagem do Morro da Urca e do Morro do Pão de Açúcar, ainda tem o Bondinho do Pão de Açúcar, que foi inaugurado em 1913 como o primeiro teleférico no Brasil e o terceiro do mundo, e hoje é considerado o mais antigo em perfeito funcionamento. Este charmoso atrativo funciona em um dos cartões postais do Rio de Janeiro, o bairro da Urca, que se tornou símbolo da cidade maravilhosa, conhecido internacionalmente. O Bondinho do Pão de Açúcar foi construído por meio de uma ousada operação que levou 3 anos, de 1909 a 1912. Envolveu cerca de 400 trabalhadores. Para construir a estrutura, alpinistas escalaram os morros da Urca e do Pão de Açúcar com equipamentos em mochilas. Operários se arriscaram na edificação das estações a 400 metros de altura. A primeira linha, estação inicial, Morro da Urca, possui uma extensão de 600 metros e a segunda linha, Morro da Urca ao Pão de Açúcar, possui a extensão de 850 metros. Tudo isso começou em 1908, quando o engenheiro brasileiro Augusto Ferreira Ramos imaginou um caminho aéreo para o alto do Pão de Açúcar. Com
A obra, autorizada pelo governo em junho de 1909, Augusto Ferreira Ramos e um grupo de amigos fundaram a companhia Caminhos Aéreos Pão de Açúcar. E iniciaram em 1910 a construção do primeiro teleférico brasileiro. Na obra, trabalhadores, operários brasileiros com equipamentos e materiais importados, mais de 4 toneladas de materiais que tiveram que ser transportados para o alto dos morros por centenas de operários, realizando perigosas escaladas, uma ousada operação para a época. Em 27 de outubro de 1912, foi inaugurado o primeiro trecho, entre a Praia Vermelha e o Morro da Urca. De acordo com dados da época, 570 pessoas subiram o Morro da Urca e pagaram R$2.000 para participar das primeiras viagens, chamadas Viagens no Camarote Carril, como era conhecido o bondinho. Em janeiro foi inaugurada a segunda etapa até o Morro do Pão de Açúcar. No ano de 1969, a Companhia Caminhos Aéreos do Pão de Açúcar obteve a permissão para duplicar a linha e passou a contar com 4 novos bondinhos, cada um com a capacidade de transportar 75 passageiros. Os trabalhos levaram 2 anos e foram completados em outubro de 1972. E você sabia que em 1979 tentaram comer os cabos de aço do bondinho? Sim, ocorreu isso. Ocorreu no filme do 007, com Roger Moore. Um vilão, em uma cena, tenta cortar os cabos do bondinho do Pão de Açúcar e luta com o 007 em cima do bondinho. Simplesmente fantástico. E é com esta rica história que o bondinho do Pão de Açúcar é um ícone dos cartões postais do Rio de Janeiro. E o pôr do sol sobre a Baía de Guanabara, lá de cima do Pão de Açúcar, é uma coisa indescritível, imperdível. Vale a pena ver. Entre os locais mais visitados por moradores locais e turistas está o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Trata-se de uma reserva ecológica, um santuário ecológico, com mais de 210 anos de história. E é um dos 10 mais importantes do mundo, abrigando espécies raras de plantas da flora brasileira e também de outros países. O Jardim Botânico foi criado por Dom João VI, quando este ainda era príncipe regente e logo após a sua chegada ao Brasil, mandou construir o jardim sob o nome de Real Porto.
e anexo ao jardim uma fábrica de pólvora, estabelecida no antigo engenho da Lagoa, que pertenceu a Rodrigo de Freitas. O proprietário deste engenho havia inclusive mandado construir uma capela no local. D. João visitava o Horto Real frequentemente, tendo ele plantado com suas próprias mãos uma palmeira que veio das Antilhas, que hoje é chamado de palmeira real ou palmeira imperial. Já no Jardim Botânico você verá um busto do Frei Leandro, do Sacramento. Este frade carmelita foi o primeiro diretor. Frei Leandro era um professor de botânica da antiga Escola Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro. Este diretor e pesquisador catalogou as plantas cultivadas no Jardim Botânico. Escreveu vários trabalhos sobre as diferentes espécies ali cultivadas. Um marco que deu início ao Jardim Botânico é o portal da antiga fábrica de pólvora. Ainda possui o brasão da coroa portuguesa do Brasil, na época de colônia. Hoje conta a história através de suas ruínas e seus muros construídos com óleo de baleia. Sua construção data da criação da fábrica de pólvora em 1808 e, em 1831, sofreu uma grande explosão, da qual só se sobraram as ruínas de seus muros. A Casa dos Pilões fazia parte da antiga Real Fábrica de Pólvora, onde existia um engenho de moagem, de produção deste material. Na Casa dos Pilões realizava-se a etapa mais perigosa do processo de produção do explosivo, a compactação da pólvora. Hoje, a antiga Casa dos Pilões é um pequeno museu e sítio arqueológico. O acervo é a própria casa em si mesma, ou seja, sua arquitetura. No interior da edificação, em algumas partes, existem escavações que foram propositalmente deixadas abertas, com o intuito de mostrar o trabalho de pesquisa arqueológico. Contendo escavações com vários objetos encontrados dentro deles, podemos ver os restos dos pratos, copos, adorno, moedas, medalhas, garrafas, talheres, tinteiros, ferramentas e etc. Você também pode encontrar uma maquete que mostra como funciona a oficina. A casa funcionou como anexo da fábrica de pólvora até 1831, quando foi desativada. A mesa construída a mando do diretor Frei Leandro em 1824, nela os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II costumavam fazer refeições, enquanto em suas visitas ao Jardim Botânico. A mesa com tampo em granito e os pés de argamassa. O chafariz das musas foi trazido em 1895 por Barbosa Rodrigues, da cidade de Derby, na Inglaterra, no final do século XIX. Feito de ferro fundido e tem várias alegorias, entre elas 4 figuras que representam a poesia, a música, a ciência e a arte.
calendário do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, é uma das joias da instituição, com enorme beleza e valor histórico e científico. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro apresenta uma significativa coleção botânica de orquídeas nativas do Brasil. Há também de outros países da América, Ásia e África.
e as histórias dessa semana. Espero que tenham gostado. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like. E uma coisa muito importante, você pode nos ajudar com o seu comentário sobre o vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigada!